é meio programa de auditório, né? Tu tá muito televisivo, cara. Estamos no ar, estamos no ar. Ah, que coisa boa. Thiago Matos. Aê! Eu entro, Thiago, às 9, né? 9 e pouco, e a gente espera até 9h07 aí, a galerinha entrando. E 9h07 começamos, então vamos esperar. Tu já usasse esse programa aqui, o Webinar Jam? Não usei, cara. Não usei, mas tô feliz Não, que tá peraí, não tô te me... ouvindo agora, tá de sacanagem. Peraí. Agora não sei se é tu ou eu. Ah, deve ser meu fone. Me Não, ouve não tô te agora? ouvindo agora. Tá? Agora não sei se é tu ou eu o problema. Peraí. Tá me ouvindo agora, papai? Fala aí, fica falando aí. Tá me ouvindo? Um, dois, três. Agora sim, agora sim, agora sim. 1, 2, 3, testando. Ah, então tá lindo. Galera, Não, tá tá ouvindo muito televisivo, Murilo. ao vivo, é? Por quê? É que tu não para, né, cara? Não para quieto, cara. Todo dia eu ligo a televisão, tu tá em algum canal, cara. Ou na Globo, ou no Multishow, ou com o Wesley Safadão, sei lá, cara. Tu tá todo dia com alguém, cara. Ó, a galera entrando aí, já temos 554 pessoas ao vivo. Uau, que massa. 750 agora ao vivo. Galera, bem-vindos. Galera, vamos dar um tempinho aqui. Tô aqui com o Thiago Matos já, só tô dando um tempinho para as pessoas irem entrando. A gente marcou 9h07, né? Então temos mais 3 minutos. Enquanto isso, eu sempre peço, Thiago, pra galera ir botando aqui no chat as cidades. Que massa. Que legal. As cidades de onde a galera é. Bota aí no chat aí do lado. Boa noite, boa noite. Que máximo, gente. Direto de Curitiba, Dourado, Mato Grosso do Sul. Que sensacional. Como tu conseguiu construir uma rede legal, cara? Tipo, já queria... Tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando sem ensaio. Então, porra, cara, parabéns, velho. Que sensacional isso, cara, que tu conseguiu montar. Que Galera... Olha só, meu. Parece o Twitter assim, Trending Topics em dia que tá tendo uma parada muito bombada. Palmas, São Paulo, Piracicaba, Ibuna, Goiânia, Natal, São Caetano, Rio de Janeiro, Maringá, Navegantes. Essa é a beleza, né, do conhecimento, a gente poder trocar o conhecimento com as paradas e conversar com a galera sem ficar restrito ao presencial, né, cara? Juazeiro do Norte. Imagina que privilégio. Não agora. Não? Peraí. Sacanagem, papai. Me ouve? Eu que estou uma coisa errada aqui. Me ouve? Divinópolis, São Roque. Me ouve? Agora Alô? sim. Agora eu tô ouvindo. Tá. Jacareí, Brasília. Putz, é muitos lugares, velho. O que eu tava falando é que, assim, imagina o alcance do impacto, né, que é possível se ter só por causa de ferramentas como essas, né, que são ferramentas simples, né? A gente nunca conseguiria juntar nós dois para falar com toda essa galera se não fosse isso. É muito foda, cara, muito foda. Foda. 935 pessoas online. Que legal. Eu acho que dá um partido, cara. 30 mil pessoas, talvez, eu acho que o Érico lá. Caralho, Matheus Recife, ele sempre tem. Primeiro eu vou começar quando der 9h07, eu vou fazer o alinhamento sobre Fluid, que é muito importante. Alinhamento sobre Fluid de texto aqui. Sabe que me lembra? Pedir para o Matheus de Recife não ficar escrevendo várias vezes aí, porque isso atrapalha a dinâmica da conversa e tal. E aí o pessoal a galera lá da minha equipe que acompanha, quem tá hoje é o Bruno Matoso, mete um ban aí e você sai da parada. Não faz isso, não. Isso me lembrou muito tempo do Mirk, cara. Muito tempo do Mirk. Não, Fluid. Para de Fluid, galera. Então, porra, Wilson, Carpina, Fortaleza. E aí você não pode falar, né? Igual o cara que invade o estádio, né? O cara que tá invadindo o estádio. Se você pega e fala a cidade dele, aí valeu ter invadido e outros invadem também. Exatamente, então, feito pra nada. Em vez de falar, a galera que posta muito, a gente vai... Fluid, galera, é ficar postando o nome da cidade muitas vezes. É você querer atrapalhar o fluxo normal, a dinâmica do bagulho e querer aparecer usando o excesso de informação, entendeu? E aí atrapalha a parada. E aí eu já de antemão aviso que se alguém for sair do chat automaticamente é porque você provavelmente estava fludando. E aí, quanto mais eu falo, mais as pessoas fazem, né? Para de falar. Vai! Tá muito ruim, eles estão deixando muito baixo. Então os caras querem ficar mais famosos na palestra. Meu áudio tá meio esquisito, galera. Será? Que o meu áudio tá meio esquisito. Meu áudio tá ruim, Thiago?
Não, pra mim tá bom, cara. Tá ok, Aldo, vamos começar. 9 e 8. Eu marco 9 e 7 para começar 9 e 10, entendeu? Para dar ideia de precisão, mas a gente mesmo assim não é preciso. Áudio tá ruim. Áudio do cara é muito ruim. Peraí. Áudio tá ruim do Thiago. O Thiago tá bom aqui, o áudio do Thiago. Vou tentar botar. Vamos ver se com fone melhora. Áudio reverb. Áudio ficou meio ruim. Áudio dele não tá legal. Então, peraí, vamos ajeitar. Vamos ajeitar. Você me ouve, cara? Agora eu não tô te ouvindo, Thiago. Não tá me ouvindo? Peraí. Em certos momentos deram um retorno. Eu vou pegar um outro fone. Então vamos, temos até 8 e 10. Vamos então fazer. Peraí. Vou pegar um outro fone. Não, galera, dá pra gente investir 2 minutos aqui e melhorar, vai. Dá pra gente investir 2 minutos e melhorar. Vamos ver se esse fone... Meu áudio sai e volta, que eu tenho que usar fone. Esse fone funciona bem? Alô? Beleza, eu tô te ouvindo bem, Thiago, agora. Então, esse fone aqui tá funcionando e o outro tá O meu também. Tá zoado. Beleza, então... Agora áudio ok, beleza, vamos lá. Então, galera, começando oficialmente o último debate criativo dessa temporada. A gente fez esse mês aí, toda terça-feira, debates criativos que eu chamei, juntando algum amigo meu que é especialista em alguma coisa e conectando com criatividade. Teve humor e criatividade com o Nando Viana, que é grande amigo do Thiago também. Aí depois teve o Érico Rocha falando de empreendedorismo e criatividade. Depois teve a Tânia Mujica falando sobre meditação e criatividade. Depois teve o Jerônimo Telme falando sobre Temel, que ele me ensinou, falando sobre produtividade e criatividade. Foi épico semana passada. E hoje, para fechar epicamente, Thiago Matos falando sobre futurismo e criatividade. Eu tiro o nó do fone, tá na agonia. Caralho, galera com toque aí. Vamos lá. Thiago, queria começar pedindo para você se auto-apresentar aí em 3, 5 minutos aí, dá uma geral aí sobre você. Tá bom. Antes de me apresentar, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, cara. O que eu vou falar não é protocolar. Eu tenho uma imensa admiração pelo teu trabalho. Foi antes de te conhecer ao vivo, inclusive. Eu me lembro da gente se conhecendo ao vivo e do Nando fazendo o meio-campo, dizendo, puta, você tem que conhecer o Murilo, vocês pensam muito parecido, vocês têm um olhar empreendedor, enfim, tem essa coisa de gostar de estudar, de ser CDF, e de fato, acho que o Nando estava super certo, eu fiquei muito feliz com esse encontro. Te admiro muito, cara, tanto pelo viés de empreendedor, de molecão começar a fazer as paradas, pelo viés de comunicador. Sempre que eu te vejo, tava brincando, mas agora falando sério, sempre que eu te vejo na mídia, dá um puto orgulho, assim, da forma como tu expressa tuas ideias, seja falando mais de humor, seja dando uma entrevista, eu fico muito encantado da forma como tu organiza tuas ideias, seja como professor, né, tu é um puta parceiro da Perestroika e sempre tem ótimas avaliações, seja como comediante, a gente, né, sabe que o humor tem toda uma estrutura para que se chegue ao riso, né, que parece, o cara é engraçado, caralho, né, cara, tem um puta trabalho por trás disso. Hard work, papai. Mas principalmente, cara, pelo teu olhar com relação ao futuro, né? A gente tem essa conexão de irmandade por causa da Singularity e, assim, para mim é impressionante ver alguém que consegue catalisar tantas inteligências, essa multidisciplinariedade. Então, cara, eu estou muito feliz por a gente poder estar nessa conversa, estou super honrado e queria dar os parabéns por ter conseguido congregar essa comunidade aí, que eu estou muito impressionado. 1.330 pessoas estão aqui e eu quero falar alguma coisa do Thiago também, mas eu vou primeiro deixar ele se apresentar. Tá bom. Porque o que eu vou falar sobre ele também é expressando a minha gratidão e felicidade em ele estar aqui. E aí, para não colar os dois expressamentos, entendeu? As duas expressões, aí eu vou dar essa intercalada com ele falando sobre ele. Tá bom. Então, me apresentando e tentando ser breve, eu sou o Thiago. Eu costumo dizer que eu tive 4 momentos profissionais, né? Eu brinco que são 4 encarnações, eu acho que é uma boa maneira de me apresentar. Uma primeira encarnação foi de comunicador, né? Me formei em comunicação, trabalhei muito tempo com comunicação, ligado à criatividade. Fui muito feliz nesse período, mas chegou um momento em que a educação e a aprendizagem, né, bateu na porta e disse, vem cá. Foi impossível resistir a isso, né? Nasceu dali o projeto que eu considero que acabou se destacando mais dos que eu ajudei a cofundar, que é a Perestroika, para quem não conhece, é uma escola livre de atividades criativas. E essa escola, né, foi muito despretensiosa no início, começou a
crescer um pouquinho mais e acabou se tornando um vetor importante na minha vida pelo impacto que teve na vida de muita gente, pelo reconhecimento que acabou recebendo de várias pessoas que eu admiro, pela rede que a gente conseguiu construir, né, com parceiros das mais diversas partes do mundo. Enfim, a perestroika acabou me conduzindo para essa segunda encarnação, e aí, empreendendo, eu comecei a gostar dessa coisa de empreender, comecei a conhecer outros empreendedores. Eu não fui tão precoce, Murilo, como você, mas adorei essa parada de empreender e disse, porra, quero começar a tentar mais, né? Já que eu perdi o chão, agora quero perder o teto também. E aí comecei a abrir outras escolas, consultorias, aceleradora, grupo lá, a gente fez um pequeno experimento de stand-up comedy, plataformas digitais, enfim, me envolvi com várias coisas, algumas eu ainda faço parte, outras não, mas acabei criando essa encarnação de empreendedor, compilei essas ideias de empreendedorismo, que não são nem certas nem erradas, né? Deram certo pra gente no livro que é o Vai Lá e Faz, VLEF.me, que eu sei que muito me felicita saber que tu faz aí um jabá gratuito. E aí, cara, a partir de Aê, vamos lá, vamos, time! E aí, cara, a partir de 2011, 2012, comecei a me conectar com esse universo de futurismo, me encantei com isso e disse, olha, acho que vale uma tentativa aí de mais uma encarnação. Comecei a estudar, né, segui em algumas escolas fora do Brasil, que em todos os casos tinha algum tipo de seleção criteriosa, então ia validando. Foi Singularity, você foi para Israel, não foi? Isso, esse Transdisciplinary Innovation Program. Aí fiz programas mais curtos no Institute for the Future, no MIT, Hyper Island, Chaos Pilots, Disney U. Então tem um monte de movimentos que eu acho que vão acrescentando, né, vão engordando o caldo. E aí chegou um momento que eu disse, porra, então só falta eu trabalhar com essa parada. Eu tô estudando, tá na hora de eu trabalhar com essa parada. E aí eu me joguei de novo na vida de estagiário e montei aí com outras pessoas de tecnologia a Aerolito, que é um laboratório de inovação e tecnologia que, para terminar, faz softwares, faz educação em futurismo, cursos, e faz o que a gente chama de novos experimentos. A gente experimenta, faz protótipos, experimenta robótica, inteligência artificial, realidade virtual, enfim, experimenta um pouco dessas coisas que estão chegando para quando elas estiverem maduras no mercado, a gente já está um passinho à frente. Massa. Então, basicamente, é isso, cara. Ótimo. Então, resumidamente, prestação de boas 5 minutos. Ele era comunicador, educador, empreendedor e agora futurista. E aí, a ideia desse debate, pessoal, vou só traçar o nosso cronograma aqui, é o seguinte. Primeiro, ele se apresenta. Eu não vou me apresentar porque eu entendo que as pessoas que estão aqui já acompanharam outros meus e tal, não vou gastar nosso tempo com isso. Depois tem coisas minhas por aí. Mas qual é a dinâmica que eu vou fazer? Eu vou gastar uns 10, 15 minutos com algumas perguntas que eu separei aqui. Eu tenho os post-its aqui, ó, com algumas perguntas, alguns assuntos que eu quero falar para ele. Eu vou jogar uns 2, 3 assuntos para aquecer. E aí, depois dos 10, 15 minutos, eu volto, vou aqui nos comentários. Quem quiser mandar pergunta, eu vou dar a dica, tá? A dica da pergunta, ó, nós temos 1.432 pessoas ao vivo, quase 1.500. Então, nós vamos conseguir responder provavelmente 1%, 2% das perguntas. Para aumentar a sua probabilidade de resposta de pergunta, a dica é não mande agora. Porque agora eu vou introduzir algumas perguntas minhas. Quando eu falo, pessoal, agora eu vou responder perguntas, aí você pega a mão na sua. Você manda agora, você está de brincadeira na tomateira, papai. Você não está ligado na parada, entendeu? Então, e outra coisa, para mandar as perguntas, só vale as perguntas, ó. Do lado do campo Writer Message Here, do lado esquerdo, tem um balãozinho cinza. Aí você clica e troca pela opção pergunta, que é vermelho. A sua pergunta fica em vermelho. São essas que eu vou ver, beleza? Mas primeiro eu queria perguntar para o Thiago. Já que ele foi comunicador, foi não, né? Continua sendo, a gente não deixa de ser. A comunicação, a capacidade dele como comunicador continua, né? Educador, empreendedor, futurista. Eu queria começar sobre duas coisas. A visão dele sobre o futuro da comunicação e da educação.
Ótimo. E do empreendedorismo. Foram as 3 coisas que ele já foi e agora que ele continua sendo. Então, primeiro, Thiago, eu começaria com... Primeiro com comunicação. Vai. Comunicação. Como você vê o futuro da comunicação, novas formas de comunicação, blá, blá, blá. Legal. Ótimas perguntas. Eu sabia que tu não ia me botar numa situação tão confortável, assim, que é bom. Eu acho que eu vou colocar um guarda-chuva sobre as 3 e tá. O grande guarda-chuva que é só um ponto de vista, né? Às vezes a gente pode se expressar com tanta convicção que pode parecer que este é o certo, né? Que a gente é um pouco obtuso, na verdade, pelo contrário, a gente está aqui levantando possibilidades. Eu acredito que tanto a comunicação, quanto a educação, quanto o empreendedorismo, eles partem do mesmo princípio, que eles estão saindo de algo mais centralizado e conglomerado de one-to-many para algo mais descentralizado, para algo completamente distribuído, né? A conexão entre esses peers, entre esses pontos, estão deixando de ser centralizados para passarem para clusterizados, para passarem a ser distribuídos. Então, se a gente parar para pensar no futuro da comunicação, a gente tinha grandes veículos de comunicação, grandes redes de comunicação, que tinham lá o discurso pronto, que tinham seus interesses, e compartilhavam isso com a grande massa. Era um discurso único para um grande range, né? Um grande alcance de pessoas. Mas tem um cara chamado Clay Shirky, que ele tem um TED muito legal, um TED antigo, cara, um TED que deve ser de 2008, né? Tipo assim, o TED ainda não era tão popular quanto é hoje. Que ele diz que a internet ela tem um fenômeno muito curioso, que ela é o primeiro fenômeno de comunicação que ele consegue ser bom tanto para distribuição de mensagens em larga escala, quanto para conversa. Porque antigamente, ou a gente tinha um mecanismo que era bom para conversa, mas não conseguia atingir muita gente, ou atingia muita gente e não tinha conversa. Por exemplo, o telefone. O telefone era um puta meio de comunicação, mas era 2 pessoas, talvez 3, 4, 5, mas conseguia fazer conversa, era extremamente interativo. A prensa do Gutenberg atingia muita gente, mas era one-to-many. Então, é a primeira vez que a gente consegue uma conversa many-to-many, né? Que muitas pessoas, como está vendo aqui, a gente tem um exemplo claro aqui no nosso lado, que um monte de gente está interagindo com um monte de gente, a gente tem uma puta conversa rolando ao mesmo tempo. O que me parece que é o futuro da comunicação é essa migração desses modelos mais centralizados para mais distribuídos. Só que eu acho que tem um quesito importante aí, porque até hoje os veículos de comunicação, eles se sustentaram a partir de publicidade, né? Tipo revistas, televisão, os grandes meios de comunicação, eles se sustentam pela publicidade, ou seja, quem viabiliza um conteúdo acaba sendo a publicidade. Então a gente precisa lá da publicidade para poder ver um show de stand-up, ou um filme, ou seja lá o que for. Só que as pessoas, em geral, né, não curtem tanto publicidade. Então, estão surgindo ferramentas que estão tirando a publicidade do contexto e viabilizando o conteúdo através do que se chama patronato, né? Então, vamos lá. Quando a gente assina aquelas ferramentas de crowdfunding recorrente, tipo Patreon, né, em que eu dou lá para o Murilo Gun R$50, R$100, R$500 por mês, dizendo, cara, eu acho do caralho o que você faz, toma aí uma contribuição. Todo o paradigma. Isso muda todo o paradigma, porque daqui a pouco você precisava antes criar um programa e tinha que ter um patrocínio para viabilizar o seu programa, e daqui a pouco, com essa grana, você não precisa mais dessa publicidade. Isso faz com que muita estruturação do mercado de comunicação mude. As agências de comunicação começam a se fragmentar, porque elas acabam deixando, né, de ter tanta relevância. E quem passa a ter relevância é o conteúdo. Então, tem, por exemplo, uma grande discussão lá no TED Global de 2014, teve um cara que apresentou o Proton Mail. O Proton Mail, segundo ele, né, a gente tem que acreditar no cara, é o primeiro e-mail fully encrypted, né, 100% encriptado do mundo. Porque hoje o Google ele pode tranquilamente pegar as informações que estão lá no meu Gmail e sugerir uma propaganda a ver com o assunto. Se eu e você, a gente começa a falar, puta, cara, vamos viajar, vamos fazer uma viagem para Disney, vamos lá, daqui a pouco poderia surgir um anúncio para Disney. E o Google está se privilegiando pelo entendimento que ele tem da nossa conversa. Com esse e-mail totalmente encriptado,
a propaganda, como é que se diz? Puta, agora me fugiu o termo, mas contextual, ela perde relevância. Então, no Brasil, essa discussão de proteção de dados, ela é muito nova ainda, mas a gente, né, que teve a oportunidade lá na Singular de conversar sobre cibersegurança, sabe que a América do Norte, a Europa, pensam muito sobre como proteger os dados do usuário. Protegendo os dados do usuário, a propaganda não consegue ser contextual, não sendo contextual, ela fica irrelevante. Então, existe um cenário importante de transição da comunicação. Sobre educação, para mim, tem uma transformação aí que é sensacional com relação à educação, que é a gente criando mais oportunidades de aprendizagem e menos de educação. A educação, como a gente conhece hoje, foi criada em 1868, lá na Hungria, que é aquele sistema massificado e gratuito, que era a imagem da Revolução Industrial. Isso está lá no livro do Sir Ken Robinson. Então, a escola, como a gente conhece, é muito parecida com uma fábrica, né? Tem um apito de entrada e um apito de saída, tem uniformes, como uma fábrica, tem pessoas numa sala, como uma fábrica, tem uma autoridade dizendo repita isso como uma fábrica, as disciplinas são desconectadas como uma fábrica, assim por diante. Então, o modelo ainda é muito industrial. E as escolas que a gente vai ver... a gente vai ver... Esse aqui é o que fala muito sobre isso, do... Esse é fudido, é fudido. Então, a gente está vendo emergir, né, o aprendizagem. A aprendizagem é quando a gente permite que o Murilo, que tem interesse sobre determinados assuntos, comece de forma mais autodidata e com mentor a procurar os seus assuntos. Então, ele vai usar menos um currículo standard, né, ele vai menos participar de um currículo standard, e ele vai criar o seu currículo e vai se aventurar nos conteúdos que ele achar interessante. Tem um movimento chamado unschooling que tem muito a ver com isso. Um dia desse eu fui num programa de rádio, né? E aí eles foram ler o release meu, e no release, eu não sei onde eles pegaram, o release tinha Murilo Gun, desde criança, não sei o quê, aprender a fazer sites, é o autodidata. E aí o cara da rádio fez, autodidata, era um programa meio de humor assim, e ficou me zoando, e eu achei interessante, né? Como autodidatismo é algo que a gente deveria ser o padrão, né? E que, na verdade, virou meio que uma coisa. Não, ele é autodidata. Ele é autodidata. Sim, é uma mágica. Porra! A capacidade de você ser protagonista da sua aprendizagem, tomar suas decisões, escolher o que quer. E agora com a possibilidade de você ter esse cardápio infinito de coisas, né? Autodidatismo é eu entendo como uma condição básica para encarar esse futuro, seja qual ele for, né? Isso é uma certeza. Perfeito. É assim, os nossos filhos, eles vão provavelmente aprender em sistemas muito diferentes do que a gente aprendeu, né? Tem uma escola muito legal, cara, chamada The School of One, que fica em Nova York, uma escola pública, em que o moleque chega, na chegada tem vários monitores, assim, e aí ele olha lá, o Thiago olha. Hoje o Thiago vai aprender... química orgânica na sala B2 em grupo. Aí eu vou lá na sala B2, tem gente mais velha, gente mais nova, eu aprendo química orgânica, faço um teste no dia. Se eu fui bem, eles dizem, o algoritmo diz, esse cara gosta de aprender química orgânica em grupo. E ele vai testando, e ele vai isolando as variáveis, fazendo teste AB, até descobrir qual é a melhor forma que eu aprendo cada microconteúdo. Não é só matemática, é álgebra. É do caralho. Então, isso provavelmente vai ser o nosso futuro. Do empreendedorismo, então, cara. Futuro educação, então você... beleza, ok. Futuro educação mais descentralizada e baseada mais na aprendizagem. A gente se acostumou a chamar instituições de ensino. Era para ser instituições de aprendizagem, né? Porque elas sempre focaram no ato de ensinar, mas o papel delas só devia acabar quando a outra parte aprender. E o próprio rótulo, né? O rótulo, ele diz muito, né? Os rótulos, eles impactam na forma de pensar. Então, quando você se rotula uma instituição de ensino, fica muito claro na sua cabeça que o seu papel é ensinar. Ensinar e fui embora. Se você trocasse para instituição de aprendizagem ou de transformação, que é mais ainda, no meu ver, é aplicar a aprendizagem de forma prática, né? E o estudante virasse aprendedor. Porque não basta estudar se você não aprende, né? Então, beleza, massa. Futuro do empreendedorismo, papai. Esse é difícil. Esse é difícil. Eu acho que a gente acaba caindo aí no como vão ser as empresas do futuro, né? E provavelmente a gente está migrando aí de um modelo onde a gente tinha
métricas de sucesso, onde ser uma puta empresa, ser gigante, ter 500 parques industriais, estar em 5 continentes, ter um faturamento de bilhões e ter tantos mil funcionários, era o sinônimo de sucesso. E hoje a gente vê aí organismos pequenos, você, por exemplo, tem aí uma puta rede de aprendizagem e a sua equipe, que tamanho é a sua equipe no total, cara? 6 pessoas. 6 pessoas, e você é uma escola, né? Você é uma universidade. Sim. E tem aí 1.500 pessoas se engajando voluntariamente. Quando faz vestibular em várias universidades, os caras não conseguem preencher 1.500 vagas, na grande maioria dos casos. Então, tem uma coisa diferente aí. Eu acho muito mais contemporâneo olhar você com esse olhar, com uma equipe mais enxuta, com um olhar digital, com métricas de sucesso diferentes do que uma puta universidade que se vangloria lá por ter 50 mil alunos ou 100 mil alunos, ou seja o que for. Então, as grandes instituições, elas acabam ficando muito lentas, e aí como o mundo é exponencial, as tecnologias exponenciais, a transformação exponencial, e ela fica cada vez mais rápida, o que era ser grande, o que era vantagem no passado, que era ser grande, hoje é um problema, né? Porque ela demora muito a se movimentar. Então, você enxuta e ser pequeno, você faz uma reunião com a sua equipe, e no outro dia se aplica tudo, né? Um novo sistema, uma nova lógica, um novo curso, uma nova plataforma e assim por diante. Então, a tendência é que a gente tenha organismos cada vez menores, ao ponto de que, eu acho, né, é uma hipótese um pouco radical, mas eu acho que vai acontecer, a gente chegar na unidade mínima que todos nós seremos freelancers / empreendedores, porque empreendedor não deixa de ser um freelancer de luxo, né? Então, todos nós seremos agentes livres, e a gente vai poder fazer o que a gente achar que faz sentido naquele ciclo de aprendizado. É legal explicar isso, né? Que é o empreendedor freelancer de luxo, porque as pessoas, quando falam empreendedor, já pensam num empresário, né? E já pensam numa parada cheia de gente, tal, gerentes, tal, a galera lá. E, na verdade, todo profissional liberal, ele é um empreendedor. Que o profissional liberal é o freelancer. O empreendedor é a pessoa que está com as rédeas da parada lá e comandando. E você pode ser empreendedor dentro da empresa também, né? Então, assim... e, Thiago, eu sei que eu já vi você falando sobre essas novas formas de trabalho, né? Como trabalhos, microtrabalhadores conectados numa rede e que, de acordo com a demanda... Fala um pouco sobre isso aí, que isso é uma coisa interessante que já está ocorrendo, não é viagem. É legal falar, Thiago, também, quando fala futuro, né? Tem vários tipos de futuro. Futuro mais distante, futuro amanhã. Na verdade, quando a gente fala futurismo, a gente não está dando um escopo preciso se é amanhã, mas falando sobre coisas que temos que ficar ligado na parada. Algumas estão começando a acontecer, outras faltam concretizar e tal, mas tem que ficar ligado. Fala aí sobre o futuro do trabalho e formas de moer. É muito legal, né? O Fuller falou que o futuro já está aí, ele só não está igualmente distribuído, né? É óbvio que quando a gente está lá na NASA, a gente está vendo um futuro que vai chegar a 10, 15 anos para muitas pessoas, né? Talvez até mais. Então, o que eu falar aqui, eu tenho certeza que para nós é muito confortável de falar, mas talvez para algumas pessoas que estejam nos acompanhando seja um pouco disruptivo, um pouco pareça uma puta viagem. Eu gostaria de reforçar que depende de onde a gente se coloca nesse tempo, né? Então, vamos lá. Quando o pessoal me pergunta, o que é o futuro do trabalho, Thiago? Muita gente começa a citar o Uber e o Airbnb como exemplos, e todos os semelhantes, né? Eu gosto de citar esses dois porque a maioria das pessoas conhece. E, no meu ponto de vista, eles são mais presentes do que futuro, né? O que acontece é que a grande maioria das empresas e dos empregos são mais passado do que presente. Então, se a gente olhar a grande diferença entre esses dois organismos é que nas empresas tradicionais existe um alto nível o alto escalão, existe o gerenciamento médio, existe a força de trabalho. Então, o alto escalão decide, o gerenciamento comanda e controla, e a força de trabalho faz a roda girar. E essas novas empresas, elas acabam sendo um alto escalão também, que pensa a estratégia, morre todo o gerenciamento médio e ficam algoritmos e sistemas automatizados, como o aplicativo do Uber ou do Airbnb. Então, os gerentes todos saem e a empresa fica muito mais leve. E lá embaixo, em vez de ter empregados fixos, CLT e tudo mais, começa a ter um microworking, né? Os microjobs, os freelancers. E a gente vê aí como um monte de gente que tem uma atividade X e dirige Uber, um monte de gente que tem atividade X e loca o Airbnb, e assim por diante.
com o passar do tempo, a gente vai abandonar um pouco mais essa lógica de eu sou médico, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, e vai dizer, hoje eu estou isso, e hoje eu estou futurista, e amanhã você vai estar comediante, depois de amanhã você vai estar apresentador, e hoje, nesse momento, você está professor, digamos assim, né? Se a gente quisesse usar um termo mais de fácil entendimento. Ó, e eu fico puto quando a gente vai no hotel preencher a fichinha lá, aí tem o campo profissão, e aí tem um campinho pequenininho assim, porra, bicho, tem que escrever, só pode ter uma, e é meio apertada assim, você não pode ter várias não, sabe? Depende do cliente na minha profissão, porra. Depende de quem tá contratando, depende da necessidade do momento, do mercado, depende de muitas coisas, né? O pessoal fala muito em crise, né? Tipo, é óbvio que a gente passa momentos onde, né, o nosso país, a economia do país tá mais vulnerável, tá menos vulnerável, mas normalmente quando a gente olha para emprego, existe uma escassez de emprego, mas atividades, possibilidades, APIs abertas pra gente se conectar, puta, tem pra caralho, entendeu? Isso, coisa para se fazer tem muito. Eu achei muito boa essa definição, de as pessoas estão sempre falam assim, alto índice de desemprego, mas ninguém fala se está tendo um índice alto de destrabalho. Tipo assim, tem trabalhos. É porque a gente se acostumou com o conceito de emprego, aquele conceito da CLT que assina aqui, não sei o que, com as condições que fica tudo tranquilo e tal, mas na verdade, cada vez mais está mudando isso, né, Tiago? Cada vez mais. É difícil. E é difícil não ser, é difícil não o caminho não ser esse. Eu não consigo visualizar o caminho não sendo esse caminho de cada vez menos empregos e mais trabalhos distribuídos. E as pessoas, em vez de você ser no LinkedIn, né? Quando você no LinkedIn, você basta o seu nome, tem que resumir o que você é pequenininho. Mas no perfil do LinkedIn, tem aquelas competências, aquelas skills que as pessoas votam. E, na verdade, o mais importante é aquela parte, não é nem o título que você bota lá em cima. O título é o que importa é o que você sabe fazer, papai. De acordo com o que precisar aí, entendeu? E aí, com tudo conectado, a demanda, a oferta, e você tendo habilidades diferenciadas, é nóis. Cara, eu acabei de ver aqui, ó, tem gente falando das 10 mil horas do Malcolm Gladwell, né? Para quem não sabe, o Malcolm Gladwell escreveu aquele livro Outliers, né? O Fora de Série, e ele defende a tese, que eu acho que faz bastante sentido, de que depois de 10 mil horas a pessoa domina uma atividade. Só que quando a gente ouve assim 10 mil horas, parece que o cara passou 50 anos fazendo. Qualquer pessoa que trabalha bastante e se dedica bastante, ela atinge as 10 mil horas com... É rápido, entendeu? Atingir 10 mil horas. Alguns anos. Então, assim, é normal, para mim é muito mais normal que a gente atinja... Vamos supor, tá, que Malcolm Gladwell tá certo. Eu não vou nem polemizar em cima disso. Que a gente atinja as 10 mil horas em 5, 6, 7 anos. E aí, entra num novo ciclo, faz 2 ciclos ao mesmo tempo, sai de um e entra no outro, né? Tipo, agora, passar 40 anos no mesmo ciclo, me parece que é um modelo mais datado, né? Mais o linear do industrial. Então, eu acho que a gente vai viver muitos ciclos de 10 mil horas, se não ciclos que a gente consiga ter a mesma entrega de 10 mil horas com a ajuda de tecnologias que vai fazer com que a gente precise aprender mesmo 1000 horas, 500 horas. E outra coisa, ó, eu sempre falo que educação não se mede por hora, né? Então, o Malcolm fala 10 mil horas, no fundo ele quer dizer muitas horas, um bocado de horas. Ele quer dizer isso. Não é precisão. E a gente muitas vezes mede educação por horas. Tal curso tem 3 mil horas, tal curso tem 200 horas. No curso que eu faço de criatividade online, Thiago, eu não falo quantas horas tem. Porque eu digo que a minha resposta para uma pessoa pergunta tem o mínimo necessário para entregar a experiência que eu preciso entregar, gerar aprendizagem, gerar transformação no mínimo. Eu quero otimizar. Então, cada vez mais, com jeitos diferentes, inovadores, criativos de gerar experiência de aprendizagem, a gente pode transformar as 10 mil horas do Malcolm em 2, 3 mil. Agora, o que já entra na teoria das 10 mil horas é Tiago teve 10 mil horas de comunicação e virou um publicitário foda no Rio Grande do Sul, da agência, não sei o que, redação e tal, porque ele teve 10 mil horas ali na faculdade. Depois ele teve, com certeza, 10 mil horas estudando educação para virar educador. E quando ele estava estudando comunicação, ele já estava valendo os pontos para a educação já. Já estava contando, papai. Ele apenas complementou. Aí virou empreendedor, ele já tinha todos os pontos de que o empreendedor que entende como que é comunicador, que entende comunicação e de educação, já está
para empreender em coisa de educação, e aí futurista. Então, assim, vai se acumulando. Eu passei 10 anos também, como você falou, 4 encarnações, eu tive uma encarnação trabalhando com internet nos anos 90, depois tive uma encarnação até o começo de 2000 como comediante, e agora como educador. Estou na minha terceira, então. E a próxima vai ser cantor, quero ser cover do Wesley Safadão, combinando... Mas eu quero combinar o conceito Wesley Safadão com um conceito meio molejo, meio Mamonas Assassinas, com um toque de fundo de quintal, sabe? Para poder fazer uma parada diferente, assim, engraçada, mas... Mas, ô maluco, eu gostaria de adicionar uma encarnação. Eu realmente acho que você é um comunicador, porque a pessoa que trabalha na mídia, como você trabalhou, né? Tipo, eu quantas vezes acompanhei... trabalhos seus na mídia, ela pode morrer muito rápido, né? Tipo, um cara, se ele não tem uma boa entrega, se não se comunica bem, se não se expressa bem, ele pode morrer muito rápido. Então, eu acho que você tem uma encarnação aí de comunicador fácil, né? Poderia ser apresentador, seja lá como a gente quiser chamar, mas né, de comunicador tranquilamente. E é isso, cara. Eu gostei muito do seu insight, porque eu, por exemplo, já tive conversas de 30 minutos que valeram mais que uma faculdade inteira, né? Então, a gente medir por hora, a gente está, talvez, um sistema um pouco mais cartesiano, né? Eu não sei se a gente deve ir por aí. O Eduardo colocou aqui, a sociedade vê o freelancer como um desempregado, uma pessoa que não conseguiu ter um emprego e está fazendo um bico. O que vocês acham disso? Vou dizer o que eu acho. Eu acho que essa sociedade que julga o freelancer como desempregado é uma sociedade que está atrasada, que ela é do passado, mas que continua viva, mas tá para morrer. O gráfico dela é descendente. Porque... E aí foda-se ela, então, entendeu? E aí, o que você acha, Thiago? Perfeito, concordo totalmente. Tipo assim, quando eu olho para a sociedade, eu vejo muitas coisas das quais eu não concordo. Vamos pegar o exemplo aí desse caso de estupro, né? Tipo, eu vi muitas pessoas falando, não, a menina merecia mesmo por causa disso, não, ela tinha que, né, por causa disso, daquilo. Tipo, são comentários que afrontam os direitos humanos mais básicos. Então, eu acho que existe muita coisa na sociedade com a qual eu não concordo, mesmo que seja a maioria. Tem uma frase muito legal que diz o seguinte, que é o racismo já foi lei, a segregação racial já foi lei, não me lembro o terceiro agora, já foi lei. Se você julgar as coisas julgar a moral pelo que o governo decide o que é correto ou não, você pode estar se atrapalhando, entendeu? Porque a bomba atômica já foi legalizada, né? Tipo, já valeu. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu tenho convicção que se a gente olha para a CLT, olha para os freelancers e olha para a CLT e diz, puta, mas esse cara ele não se enquadra no sistema. Eu não sei, cara. Eu acho que o sistema tá ruindo e eu prefiro hackear o sistema do que me entregar para o sistema. Tem muita gente perguntando assim, mas como eu vou saber sobre várias coisas e ao mesmo tempo ser especialista, 10 mil horas e tal, né? É difícil isso aí e tal. E aí eu queria, Thiago, fazer uma divisão, que o Alex perguntou agora, como jovem se preparar para o mercado de trabalho do futuro. Eu acho que lá você ouviu também assim, né? O conhecimento em T, né? T-shaped knowledge, de você ter um conhecimento vertical numa área, ter que ter, que é a sua especialidade e tal, e um conhecimento superficial em várias áreas que são, eu chamo, que eu lancei um vídeo hoje em que eu estou vestido de Batman, um vídeo bem idiota, falando sobre as habilidades cinto do Batman, que o cinto do Batman, ele é o cinto de utilidades e são utilidades genéricas. Tudo no cinto do Batman serve para várias coisas, né? Nada serve para uma coisa só, é um gancho que puxa uma corda, que dá para fazer a porra louca com isso. E aí a minha analogia é que eu entendo que no futuro que está por vir, nós precisamos ter uma série de skills genéricos, básicos, que vão fazer a diferença, principalmente para nos proteger da ameaça, entre aspas, da robótica, da inteligência artificial, habilidades que usam o mais humano que a gente tem, né? E que a máquina tem dificuldade. Então eu queria que você falasse, quais vocês acham, quais vocês acham as habilidades genéricas humanas que todo ser humano tem que começar agora a se preocupar em desenvolver? Super legal. Eu costumo dizer que as profissões de hoje vão ser habilidades amanhã. Então tudo que é profissão hoje vai ser habilidade amanhã.
Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Hoje em dia, todos nós somos datilógrafos. Por quê? Sim. Há pouco tempo, existia uma pessoa... O pessoal aí os digital natives não sabem o que é isso, mas antigamente era tão difícil digitar numa máquina de escrever que existiam pessoas que faziam curso de datilografia e eram especialistas em datilografar. Hoje em dia, com a proliferação da tecnologia computacional, então todo mundo tem computador, todo mundo tem smartphone, a gente hoje aprendeu a datilografar bem e rápido. Tem gente que datilografa muito bem aí com uma mão só, né, sem olhar. Então, aquilo que era uma profissão, morreu como profissão e virou uma skill. E hoje em dia, economista, administrador, designer, comunicador, são prováveis skills de amanhã. Então, todo mundo vai ser um pouco comunicador, um pouco economista, um pouco administrador, um pouco whatever, né? E claro que o balanço disso lá no T-Shape, cada um vai ter o seu. E é fascinante que as pessoas sejam diferentes. O legal não é a gente querer ser um pastiche, um copy-paste de alguém, é a gente querer ser a maior essência nossa, porque se a gente for a maior essência, conseguir transbordar a nossa própria essência, a gente é incopiável. Se a gente é incopiável, a gente é insubstituível. Então, eu acho que é muito mais legal que todos nós sejamos diferentes do que todos sejamos iguais. Eu acredito que todas as profissões de hoje vão se tornar skills obrigatórias, né, de amanhã. E, cara, eu não vejo, assim, muita gente fala assim, tá, mas se hoje se precisar de um cara para operar o seu tumor de cérebro, pô, você que vai querer o melhor do mundo. Claro que eu vou querer o melhor do mundo, eu não tenho dúvida que eu vou querer o hiper especialista. Mas com o avanço dessas tecnologias distribuídas, onde as pessoas se conectam, é muito claro que um pouquinho de inteligência artificial com um pouquinho de inteligência coletiva vai resolver melhor o problema do que um hiperespecialista. Então, o cara que melhor detecta câncer no mundo, um pouquinho de inteligência artificial, uma rede colaborativa onde todo mundo pinga um pouquinho, vai ser melhor do que o hiperespecialista. Então, provavelmente, os prêmios Nobel do futuro vão ser redes colaborativas integradas com redes de inteligência artificial. Ou seja, me questiono se no futuro a gente precisa tanto assim de hiperespecialistas. Talvez a gente tenha que ter 1, 2, 3 boas skills e várias, né, habilidades que a gente vai amarrando a elas, né? Massa. O Eduardo perguntou uma pergunta bem específica. Como equilibrar criatividade versus operacional do negócio? É uma pergunta, mas você, o Thiago, empresário, talvez agora, né? O Thiago, é uma curiosidade que é pessoal minha até, sobre gestão. Como você... Que essa é uma dor que eu acho que você já curou, Thiago. Você já conseguiu se resolver disso, eu imagino, mas que ainda eu não sofro dessa dor e muitas pessoas sofrem, que é como não cair no operacional do negócio, que te dá pouco tempo de ser criativo, de pensar diferente, de se preparar para o futuro, de não deixar a bicicleta que está girando ali, né, sempre te enrolar, de cuidado de amanhã, matar o de amanhã, e aí a gente não tem tempo de se preparar para o futuro, de fazer coisas que não geram resultado agora, mas que são importantes para se preparar. Como é que faz isso? Olha, eu poderia ficar aqui agora mais 10 horas falando, mas como a gente não tem 10 horas, eu vou te dar alguns insights, alguns aprendizados que fazem sentido para mim. De novo, não tem certo nem errado. Eu gosto muito de trabalhar num sistema de autonomia, ou seja, que as pessoas tenham muita autonomia. Por quê? A minha crença é, se eu contrato um cara do caralho e eu digo para ele que ele tem que fazer A, depois B, depois C, o cara não vai ser mais o cara do caralho, ele vai estar fazendo exatamente o que eu mandei ele fazer. Então, eu fui lá, gastei uma puta energia, gastei, né, um processo seletivo desgastante, estou fazendo um investimento de grana e estou dizendo exatamente o que o cara tem que fazer, me parece não fazer sentido. Aí pode colocar qualquer figura ali que ela vai responder exatamente ao que eu estou dizendo. Então, se eu contrato uma pessoa do caralho, eu digo para ela, seja do caralho. Se você é do caralho, seja do caralho. Quando a pessoa é do caralho, normalmente ela quer ser brilhante, ela quer fazer as coisas bem feitas, ela tem responsabilidade e assim por diante. Aí vem a pergunta importante, Murilo, que é como contratar pessoas do caralho. Eu tenho dois olhares para isso. Um, qual é o interesse dela, e outro, qual é o interesse da empresa. Para mim, do ponto de vista, o que a pessoa quer numa empresa ou num organismo, é se conectar a propósito, né, à missão maior. Então, se o organismo não tem tão claro uma missão
né, aquele MTP, né, um propósito massivo e transformador, que faz com que as pessoas se engajem, provavelmente quando ela receber uma proposta de R$500 a mais, R$1.000 a mais, ela vai migrar. Agora, se ela estiver conectada a isso, não importa. Eu falo com bastante orgulho que a maioria das pessoas que trabalham no nosso organismo, quando saiu para dizer o seguinte: estou montando a minha parada, ou preciso de um tempo, quero viajar, que essa experiência mexeu muito comigo, ou quero dar um tempo, preciso, né, pensar, fazer um sabático. Muito raramente, eu assim, lembro de uma ou duas situações, pouquíssimas situações, a pessoa saiu do nosso organismo para um outro organismo semelhante. Isso, para mim, é uma métrica de sucesso e me leva a crer que o que a gente está propondo como filosofia é muito maior do que o que ela ganha e tal. Do lado do cara, o que eu quero do cara? Eu acho que na hora de contratar, a gente tem que contratar mais potencial do que histórico. Mais potencial do que histórico. Porque normalmente a gente contrata o passado do maluco. A gente olha o currículo, a gente olha o portfólio, a gente pergunta: o que você já fez? Quem você já foi? Pessoal, vocês ouviram isso que ele falou? Isso é poderoso, hein? Contratar mais potencial do que histórico. A gente é muito sempre moldado e cai no automático e olhar para o passado e não entender. Muito legal isso aí. Só queria que as pessoas... Eu acho isso muito legal. Quando eu falo em palestra, isso assim, rola uma movimentação, assim, normalmente quando eu falo em empresa, rola um mesh, assim. E eu digo: olha, normalmente a gente pega o currículo do cara para ver o que ele fez. A gente pega o portfólio do cara para ver o que ele fez. A gente pergunta experiências profissionais para ver o que ele fez. Legal, isso tudo ajuda a descobrir quem ele vai ser. Mas a gente gasta pouca energia para saber qual o seu sonho, quem você quer ser daqui a 2 anos, quais são as habilidades que você quer treinar, quais novos ciclos que você quer ter, que habilidades você quer desenvolver e assim por diante. Se você me encontrasse há 1 ano, Murilo, e me perguntasse, e a gente se encontrasse hoje, e dissesse: Thiago, você é a mesma pessoa de 1 ano atrás? Eu diria: claro que não, né? Nesse 1 ano aconteceu coisa pra caralho, a mesma coisa com você, a mesma coisa com todo mundo. Então, o currículo, ele deixa de ser verdade no momento que a gente termina de escrever, porque a partir daquele momento eu começo a aprender coisas novas, me conectar com coisas novas, experiências novas, e eu não sou mais aquilo. Se a gente observa quem a pessoa foi, eu estou contratando quem ela não é mais, né? Se eu tento olhar quem ela vai ser, eu provavelmente consigo identificar potencial. Então, olhar para potencial é uma coisa que não é difícil, é só uma orientação diferente de tentar ver quem ela vai ser. E a terceira coisa, cara, que é legal nisso, é que a gente tenta contratar pessoas legais. Porque eu não consigo me imaginar, e aí tem gente que pode discordar, e obviamente todas as opiniões são válidas, eu não consigo imaginar trabalhando com uma pessoa que eu não admire, que eu não tenho vontade de sentar num bar e conversar e saber mais da vida e trocar ideia e assim por diante. Eu acho que quando a gente contrata alguém muito competente, mas chato, ou medíocre, ou mesquinho, dá câncer, velho. Dá câncer. Aí, velho, aí vira problema, entendeu? Porque vai atacar em algum lugar. Então, puta, o cara é extremamente competente, mas não é um cara que me traga uma boa energia, eu acho que ele vai se encontrar num outro lugar que tenha a mesma vibe dele. Muita gente perguntando sobre inteligência artificial. O Igor perguntou se vai substituir a inteligência humana. O Fred aqui perguntou: explique melhor o que é isso. Explica o que é inteligência artificial rapidinho, Thiago. E como é inteligência artificial, que tipos de atividades a inteligência artificial deve ocupar, atividades que até então eram humanas, e que tipos de coisas ela provavelmente, ou a curto, médio prazo, não deve ocupar. Que tipo de espaços e... Opa, agora sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Bom, primeiro eu vou ter muita calma para responder isso, tá? Porque esse é um assunto delicado. Murilo e eu, a gente teve centenas de milhares de horas sobre o assunto, então a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente fala com uma naturalidade que não é a mesma para alguém que conhece pouco ou que se alimenta disso de uma maneira mais esporádica. Então vou ter muita empatia com quem não conhece tanto e vou com calma. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é como se fosse a inteligência de algo não orgânico, de uma máquina, de um robô e assim por diante. Ou seja, é o pensamento, é o cérebro de uma máquina, de um robô e assim por diante. A inteligência artificial hoje ela já é capaz de fazer muitas coisas que surpreendem as pessoas. Eu não vou listar todas aqui, mas tem várias atividades intelectuais criativas que ela é capaz
que as inteligências artificiais e softwares ao longo do mundo conseguem fazer tão bem ou mais ou melhor que os humanos. Eu vou dar só um exemplo para ficar palpável. Por exemplo, tem aquela startup, né, Narrative Science, que é muito louco. Tem outras já hoje em dia, né? Que escrevem, tem matérias em sites fodas, Forbes e tal, matérias tipo futebol, o Chicago Bulls ganhou o jogo do fulano e tal, e que a matéria é escrita por uma inteligência artificial, por um software, só que não é tipo placar 2 pontos, quem fez o gol 2 pontos, não, é um texto, ela é capaz de escrever uma história e até dar opiniões. Mais uma vez, o Chicago Bulls decepcionou em casa. Então, é uma capacidade de realmente falar parecendo humano, e isso é um exemplo de uma inteligência artificial que já está aí. Não é o futuro, não. Já está, a parada está aí. Exatamente. Então, a Narrative Science é uma dessas que produz textos de esporte, mercado imobiliário e econômico, até onde eu sei, não sei se evoluiu, mas até a minha última consulta, sim. E ela faz textos, né, várias revistas, vários portais, como a Forbes, usa dezenas, centenas, milhares de artigos deles, ou seja, é bem provável que a gente leia no futuro, ou se já não leu algum artigo escrito por robô e nem percebeu. Será que eu perdi o fio da meada da pergunta? Eu falo de inteligência artificial e que espaço está ocupando mais. Perfeito. O que acontece é que uma inteligência artificial, ela consegue resolver, às vezes, problemas muito específicos. É óbvio que no futuro ela vai conseguir resolver mais complexos, mas hoje em dia ela resolve problemas tão específicos que ela serve muito mais de assistente para nós, hoje em dia, do que de substituição total. Mesmo o Watson, né? O Watson ele vai ajudar um médico radiologista a identificar problemas. O Watson vai ajudar, vai se plugar no Cognitóis para que a pessoa possa, para que a criança aprenda melhor e vai ajudar o professor. Ou seja, hoje em dia a gente está muito mais de trabalhar junto do que de substituição. Mas é óbvio que algumas atividades vão ser substituídas. Eu tenho aqui alguns gráficos, tá? Que indicam a probabilidade de automação total de algumas profissões nos próximos 20 anos. Telemarketing tem 99%. Por quê? Hoje em dia a gente já liga para vários telemarketings e eles já são automatizados, né? Né, a gente fala com uma gravação e assim por diante. E o processo de telemarketing é um processo de rotina, ou seja, se a pessoa disser isso, vai para cá. Se ela disser isso, vai para cá. Se não disser isso, vai para cá. É mecanizado. Então, essa atividade já está praticamente automatizada, né, a gente só vai ver isso acontecer nos próximos anos. O valet parking, o cara que manobrista, né, de carro, com os carros automatizados, os carros que dirigem sozinho, é muito provável que isso também aconteça nos próximos 20 anos. Então, essas são duas atividades que elas têm uma rotina, ela é muito mecânica. Apesar de ser intelectual, ela tem muito mecanicismo e muita rotina na atividade. Então, ela está muito vulnerável. Agora, deixa eu pegar uma aqui. Um engenheiro civil tem 1,9%, ou seja, um índice muito baixo. Por quê? Porque por trás de todos os cálculos e todas as automações, ainda vai precisar de um olhar de inteligência humana. Arquitetos, 1,8%, engenheiros mecânicos, 1,1%, professores de escola, 0,7%. Então, existem muitas atividades intelectuais criativas que a gente não vai conseguir substituir, pelo menos nos próximos 20 anos, com inteligência artificial. Só que o que eu me pergunto e o que eu queria deixar aqui como reflexão é, quando uma profissão morre, mas a sociedade ganha, isso é bom ou isso é ruim? Por exemplo, vamos supor que a gente criasse hoje o médico robô que cura câncer. Ou seja, acaba o câncer no mundo. Não existe mais câncer. Ninguém mais morre de câncer, ninguém mais tem câncer. Quem tem câncer hoje se cura. Isso vai fazer com que a expectativa de vida no mundo inteiro cresça automaticamente 3 anos. Um monte de gente não vai sofrer, um monte de gente não vai, né, ter ente querido, amigo, passando por esse desafio de saúde. Mas os oncologistas terão que ter uma outra atividade. Ou seja, isso é bom ou isso é ruim? Para os oncologistas, eu acho que até eles mesmos vão dizer isso é bom, né? Mas se a gente sair disso e fizer uma analogia com transporte, que é o setor que mais emprega no mundo, com os carros automatizados, a gente vai economizar em combustível, que não vai poluir tanto o meio ambiente, e principalmente vai salvar
milhares de mortes por ano, porque eles não precisam ser perfeitos, eles só precisam ser melhores que a gente. Só no Brasil morrem 40 mil pessoas de acidente de carro. Se morrer uma, numa fatalidade, acho que não vai acontecer, mas se morrer uma, a gente, né, conseguiu salvar a vida de 39.999. O que é melhor? Que todas essas pessoas que dirigem hoje percam emprego e aprendam a fazer outra coisa, e a gente não morra como sociedade, não tenha números altos de mortes no trânsito como sociedade, ou é melhor que eles mantenham emprego e continuem morrendo? Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente vê que se todas as nossas atividades tiverem que morrer e se automatizar para que a gente tenha uma sociedade melhor, por exemplo, eu sou professor, se tiver um robô, um software que ensine melhor do que eu, e a próxima geração venha muito mais preparada e consciente e ética e correta do que era com os humanos, beleza, vou aprender outra parada. É isso aí. Então, a gente tem que entender isso como um desafio da sociedade. Quando eu voltei na Singularity, né, com essa parada toda, eu já dava cursos de criatividade presenciais, e dava porque uma vez me chamaram para dar, não sei o que, eu gostava, e eu voltei na Singularity com essa toda visão de futuro e pensando, porra, a parada que eu estava dando curso é uma das paradas que vão fazer a diferença nas profissões, né? Porque o engenheiro civil, que segundo a estatística lá, ele está mais protegido. Ele está mais protegido por quê? Porque durante o trabalho dele, ele não só fica fazendo cálculos, não. Ele também tem vários problemas que ele requer dar soluções e, claro, se ele for... É importante lembrar, pessoal, que, por exemplo, advogado. O advogado que for foda em criar novos caminhos, soluções criativas e novas abordagens de petições e combinar várias leis e tal, esse cara vai se estar bem no mercado agora. O advogado que ele já é um robô, ou seja, ele é humano, mas já é um robô. Por quê? Ele faz uma petição sempre igual, porque é petição da telefônica, e é tudo igual, só muda o nome da pessoa, vai ter que carimbar. Esse cara vai ser substituído por quê? Porque ele já é um robô. Então deixa o robô fazer, brother. E fica livre para fazer uma coisa mais humana, né? Uma coisa que use a sua habilidade da criatividade. E, Murilo, só queria acrescentar uma coisa, cara. Perfeito, assim, no meu ponto de vista, perfeito a sua colocação, concordo com tudo. Botaria aspas e botaria meu nome embaixo. Tem uma coisa também que é legal a gente pensar, né? Que, sim, existem muitas pessoas que já estão robotizadas, né, e trabalham de forma robotizada, que vão ter que colocar essa camada criativa para se diferenciarem. Mas quando se fala de automação, eu normalmente gosto de levantar o seguinte: a grande maioria das pessoas trabalha 8 horas por dia, num emprego que odeia, numa empresa sem propósito, com um chefe que não admira, para ganhar mais do que precisa, com o objetivo de comprar coisas que ela não necessita para impressionar pessoas que ela não gosta. Então, essas pessoas já são os robôs, entendeu? Esse cara tá num mindset completamente robotizado, vivendo de forma automática, e ele já está. Isso é chuva, maluco. Recife tava foda, né? Bom, depois a gente fala disso. Tem São Paulo agora. Tem São Paulo, desculpa, cara. Eu coloquei uma pesquisa agora, Thiago. Aparece pra tu aí, do lado da pesquisa? Deixa eu ver, você cara. Falou eu perguntei quem tem vontade, quem quer mudar de atividade, ou seja, 50% sim. Você acabou de falar, né? Tipo, como grande parte das pessoas hoje em dia não quer dizer que você, só porque quer mudar de atividade, quer dizer que você seja um robô. Lógico que não, mas tem muita gente que quer mudar porque no que faz hoje em dia ela faz um trabalho operacional sem sentido e que ela sente, no fundo eu acho que muita gente tem um sentimento inconsciente de que ela não quer falar, mas que um robô poderia fazer o que eu faço, sabe? Concordo, um robô treinadinho podia fazer. E você aí, reflita. Olhe para o seu trabalho e pense direitinho. Até que ponto um software inteligente, bem treinado, um software que é capaz de escrever um artigo como se fosse humano, não poderia fazer o que você faz? Se você concluir que sim, não se desespere, não enlouqueça, mas ligue o alerta de que você talvez deveria começar a se abrir. E muitas vezes, né, Thiago, as pessoas, como você falou, a gente tem múltiplos skills, múltiplas paixões, né? E muitas vezes você apenas foi convencido, foi domesticado que só tinha que focar em uma paixão. Aí essa talvez era uma das suas paixões, você focou, não deu certo,
mas é possível voltar atrás e perceber outras paixões que você tem e redirecionar. É isso, Thiago? Papai, olha só, sensacional, é isso. Vamos parar para pensar assim. Uma reflexão, não estou dizendo que a gente deve seguir por esse caminho, mas nosso papel aqui é fazer boas perguntas, né? Se o futuro nos leva para um caminho de ter várias skills, várias profissões, várias atividades, se é natural do ser humano gostar de muitas coisas, né? Não conheço ninguém que gosta de uma coisa só, todo mundo gosta de um monte de coisa. Se a gente foi educado a pensar de forma linear, ou seja, crescer numa mesma profissão, né, que nem uma linha de montagem. Se A mais B mais C, será que a automação não é um negócio que nos ajuda? Vou explicar meu raciocínio. Porque se ela vem para tornar as profissões que nós como sociedade achamos que já devem, né, já estão mortas, devem se tornar obsoletas, talvez ela me ajude a entrar num novo ciclo. Há pouco tempo, não muito tempo atrás, tinham profissões como organizador de pinos de boliche ou despertador humano, que era um cara que ficava cuspindo uma pedrinha assim na janela das pessoas, ou daguerreotipista, que era o cara que usava o daguerreótipo, que é uma parada, né, que hoje em dia a gente tem uma máquina muito mais interessante aí na palma da mão. Ou seja, são atividades que a gente achou por bem, como sociedade, que as pessoas deviam fazer outra coisa, né, que a gente automatizou através de tecnologias, né? Tinha o cara que acendia o lampião da rua, a gente achou que a eletricidade funciona como uma tecnologia que vale mais e essas pessoas têm que se repensar. Então, se a minha atividade de professor ou de palestrante, por exemplo, começar a ficar automatizada por, vamos supor assim, que se cria o holograma e aí o melhor palestrante do mundo possa estar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. E dessa forma eu perca meu emprego. Mas isso for melhorar a sociedade e, enfim, o mundo inteiro tem um ganho, eu vou ficar feliz e eu vou começar a alimentar o holograma e alimentar isso para entrar num novo ciclo. Ou seja, eu vou me ajudar a que isso me torne obsoleto para que eu possa entrar num novo ciclo. Porque eu estou nesse ciclo porque ele faz sentido, porque eu vejo que as pessoas respondem a isso, porque eu consigo fazer isso bem feito. Mas se isso não me entrega mais uma recompensa intangível, por que eu vou fazer? Eu vou ficar infeliz, eu não vou ganhar dinheiro, né? Então eu saio disso. É interessante esse lance de você pensar na sua... Você como pessoa, como empresa, pensar na sua própria disrupção, né? Toda empresa devia ter um departamento assim com a plaquinha, como quebrar eu mesmo, como devemos nos quebrar. Porque se alguém vai nos quebrar, que seja a gente mesmo. A gente que se liga nos bagulho aí, o exemplo clássico, né? Blockbuster, porra, por que eu não fez Netflix, brother? Porque não tinha um departamento para se auto-quebrar. Senão eu tinha feito... No Facebook eles ganham um livro, né? Um livrinho do funcionário. Daí tem uma frase que diz, se nós não criarmos a parada que vai matar o Facebook, alguém vai. E alguém vai, né? Tipo, o WhatsApp podia matar o Facebook, né? Eu faço um negócio, Thiago, o curso que eu faço em criatividade e reaprendizagem criativa, eu tenho o curso e eu tenho já o início, uma aula extra, que vai virar curso, que vai quebrar o meu curso atual. Que é o seguinte, legal. O meu curso atual eu chamo de reaprendizagem criativa. Aquela premissa de que nós nascemos criativos com a grande capacidade de imaginar e a imaginação aplicada e a criatividade, e nós vamos sendo bloqueados, vamos desaprendendo ao longo do tempo, em função daquele modelo industrial que você falou, né, que foi padronizando as pessoas e tal, e eu chamo de reaprender a ser criativo. Beleza, então, o meu curso atualmente ele é focado para adultos que desaprenderam e querem reaprender, mas, no final do curso, eu tenho uma aula extra chamada Cri-Cri, que é Criando Crianças Criativas, que é para esses adultos não bloquearem as crianças. E qual é a consequência disso? Que se, numa hipótese maluca, todos os adultos atuais vissem o meu curso para se desbloquear, eles iriam evitar o bloqueio das crianças, de modo que no futuro ninguém vai mais precisar do meu curso de desbloqueio criativo, de reaprendizagem. Vai ter só o Cri-Cri. Que maravilhoso, que maravilhoso. E é isso, cara. Em 2013, a gente convidou todas as pessoas de todas as unidades da Perestroika, 2013 ou 2014? 2014. E chamou aqui para Porto Alegre e a gente disse para a galera, vocês têm uma missão agora, que não é das pessoas mais experientes, né? É da galera. Vocês têm que criar a escola que vai quebrar a Perestroika. A gente tem 2 dias aqui para criar a escola que vai quebrar a Perestroika. E surgiram 8 desenhos, a gente colocou 3 em prática já. Um tá entrando agora, mas a gente já... O Rabbit Hole, o Whatever School, e agora vai entrar a Mir. Então a gente está fazendo um movimento de tentar quebrar a própria perestroika. Se quebrar, que bom, foi a gente que quebrou.
Se não quebrar, que ótimo. Tem 2, continua com 2, né? Tipo, diversificou os investimentos. Mas a tendência natural é a gente ter muito apego, né? Tipo, porque empreendedorismo é como um filho, a gente, né, ele criou a parada. E se a gente tiver um pouco mais de desapego, um pouco mais de... como é que eu posso dizer assim? Vontade de crescer num novo ciclo, né? Interesse por um novo ciclo, essa gana por aprender, puta, aí a gente larga o barquinho e vai para outra. Né? Peraí, eu quis colocar o banner aqui do meu curso, mas será que deu erro? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu ia perguntar. Ih, rapaz, eu tô no link errado. Tem aluno do meu curso aí? Coloca aí no comentário, tem algum aluno, bota aí a turma qual é. O link que eu coloquei deu errado, peraí. Bem, eu vou colocar na verdade, eu vou colocar o link do curso aqui, já falei dele, mas eu queria divulgar uma outra parada legal, que está muito mais conectado com o assunto desse debate aqui, que a gente colocou no ar ontem uma série chamada 4 Habilidades do Futuro, em que eu falo muito sobre coisas que o Thiago falou aqui, sobre a Singularity, ó, aluno aí, turma 2, turma secreta, foi a turma 3, turma 2, vários alunos aqui. O link deu erro, enfim, mas eu vou colocar o link, então, da série de Habilidades do Futuro, 4 Habilidades do Futuro, que é uma série bem legal, que a gente colocou no ar. São 4 episódios, tá aqui, vê se agora o link acerta. Esse link tá certo. Esse link tá certo. Esse tá. Bem, clica aí, vale a pena ver essa série. Não vem agora não, deixa acabar o nosso a gente vai acabar... eu esqueci de falar no começo, a gente começa 9h07 e vai acabar 10h27. Então temos 10h09 mais 18 minutos mais ou menos aí pra gente continuar falando. O que mais eu queria falar? Deixa eu ver as perguntas da galera aqui, Thiago. Primeiro, galera, nós temos 1.700 pessoas falando. E, Thiago, eu não falei, antes, as pessoas quando se cadastraram puderam mandar perguntas, mas chegou 250 perguntas. Então, assim, eu vou precisar criar um novo jeito criativo de, sei lá, as pessoas mandarem as perguntas e os outros votarem. A gente vai mandar o Narrative Science responder pra gente. É o jeito. Então, até fazer a galera responder, né? Mas eu queria... Muita gente perguntando sobre tendências de negócios. Né? As pessoas sempre perguntam, diz aí um negócio aí que acha que tem um negócio que tu acha que vai bombar agora. Então, se o Thiago Matos fosse futurista, fosse um cara que estudasse futuro, mas estivesse começando agora, Thiago Matos está agora começando e tal, 20 e poucos anos, e aí estudando futurismo, foi para Singularity, vamos supor, mas não tem perestroika, não tem escola, não tem porra nenhuma. Que oportunidade! E você não é, digamos assim, apaixonado por educação, se você fosse um oportunista só, que tivesse de olho no que tipos de oportunidades você vê interessado hoje em dia? Beleza, eu acho que tem... ótima pergunta, cara. As pessoas me perguntam muito isso, né? Tipo, mas onde que eu boto o meu dinheirinho? Então, onde eu faço a minha aposta, né? O Ray Kurzweil, que é o patrono lá da Singularity, é um dos maiores futuristas do mundo. É um cara que é genial e por isso, como todo gênio, muita gente acha ele maluco, mas muita gente acha ele genial. Eu acho ele genial. Ele acredita que a gente vai ver aí no futuro, ali por 2029, a ascensão de 3 grandes movimentos, 3 grandes revoluções, né? Que é GNR, Genética, Nanotecnologia e Robótica / Inteligência Artificial. Então, GNR é bem fácil de decorar. Genética, que é biotecnologia, N, que é nanotecnologia, e R de Robótica / Inteligência Artificial. Então, se vocês me perguntassem, Thiago, o que você acha que vai explodir aí daqui a uns anos? Eu acho que esses 3 campos são campos onde a gente pode começar a aprender, a gente pode começar a se aventurar mais, a gente pode começar a pensar, pode começar a fazer alguns investimentos, pode começar a pensar, enfim, mergulhar nisso, porque provavelmente a gente... É como se a gente estivesse falando da internet em 1985, né? Tipo, olha, vai vir aí uma parada, entendeu? Eu imagino que seja isso. Claro que a gente pode estar errado, claro que o Kurzweil pode estar errado, claro que o né, pode dar muito errado, mas o MIT publica anualmente uma lista de 10 breakthroughs, né, 10 disrupções que vão quebrar tudo no ano. E nos últimos 3 anos, ou seja, as últimas 30 disrupções do MIT, 28 estavam associadas a alguma dessas 3 revoluções. Ou seja, o MIT
que é o Massachusetts, né, Institute of Technology, uns caras que, né, são reconhecidos como os caras picas de tecnologia. Olha aí, ó, olha aí, olha aí. Tá aí, ó, exatamente isso. Não é jogada ensaiada isso aí, hein, galera, não é jogada ensaiada. O MIT indicou que das últimas 30, 28 estão nessas revoluções, ou seja, olhar para elas parece interessante. Eu ia só complementar, que eu acho que tem uma parada que eu acho que é a que mais me encanta hoje em dia, que é VR, né? Que é a realidade virtual. Essa eu acho que assim, é quase óbvia que ela vai ser uma coisa explosiva realmente, porque chegou num preço que é acessível. A gente hoje não precisa mais de um hardware, todo mundo tem esse hardware aqui na mão, e esse hardware permite que a gente tenha, olha aí, ó, que a gente tenha capacidade computacional para fazer boas imersões. Então, se a pessoa cruzar a área de interesse dela, educação, medicina, sei lá, saúde, segurança, com realidade virtual, e ela enxergar uma oportunidade, eu acho que pode ser um caminho legal. Eu só ia mostrar aqui, eu sou viciado em tudo que tem futuro. Ó, além da MIT aqui, essa aqui são minhas revistas de futurismo. Conheça seu novo funcionário, falando sobre como gerir a colaboração homem-máquina, né? Porque não é que a máquina tira os homens, é que essa é uma visão muito pessimista. É que a gente passa a trabalhar junto, papai, né? O seu próximo carro, o carro autônomo, homem versus máquina, esse conflito, o futuro, como ele será, como ele não será, o homem que quer imprimir o ser humano. O que você acha sobre essa impressão 3D, fabricação aditiva, Thiago? Eu acho que, assim, é muito difícil hoje em dia conseguir fazer impressão de tecido e ele untar, né? Ele ficar juntinho, assim. A gente consegue fazer, quando se fala de impressão de órgão, né? Os caras, eles fazem um molde, normalmente impressão 3D, faz um molde, e aí ele imprime só na película exterior e isso cresce e floresce, mas não, normalmente são órgãos ocos, né? Tipo uma bexiga. Mas é muito difícil untar o material genético, né? A primeira impressora que conseguiu isso, acho que é Biotech o nome, ou whatever, e ela custa ainda muito caro, ela estava na média de $80 mil, deve ter caído para uns $50 mil, então é muito caro. O caminho até a impressão 3D genética é desafiadora, né? Tipo, esse caminho eu acho que a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá. Mas o futuro da comida? Aí sim. Não, aí sim. Comida assim, faz todo sentido a gente imprimir comida, porque, primeiro, vamos pegar só um exemplo aí cultural como os vegetarianos, né? Tem muita gente que não come carne por questões ideológicas, não acha correto abater o animal, né? E gerar sofrimento no animal, ou cativeiro e assim por diante. Então, se a gente tiver impressoras que peguem uma célula do animal ali, microscópica, e cultive, faça uma cultura e faça como se fosse um tecido de carne, por exemplo, e a gente imprima isso numa impressora e sai hambúrguer, será que isso não pode ser a solução para a fome no mundo, né? Então, a impressão de comida não é um grande desafio. Eu tinha entendido que a pergunta era mais com relação à impressão de organismos vivos, né? Esse é um pouquinho mais difícil. Para transplante de órgão, tudo é tranquilo, mas imprimir um bichinho vivo ainda vai demorar um pouco. Mas vai chegar. Eu estou procurando aqui uma revista que eu tinha visto. Esse aqui, pessoal, não é livros, não é revistas, tá? O pessoal perguntou livros. Eu só peguei aqui minha pilha de revistas sobre o futuro. Vai faltar trabalho, essa visão. Vai faltar emprego, talvez. Trabalho não, né? Eu acho que não, cara. Acho que não. Meu chefe, o robô. O trabalho do futuro. Essa aqui é interessante, queria perguntar. É sobre a Bloomberg, falando, se você não consegue ler isso, é melhor você aprender a ler isso, sobre a importância de saber programação. O que é que tu acha em relação a isso? Você acha que saber programar é uma skill básica que as pessoas vão precisar ter dentro de poucos anos aí? É muito boa pergunta, cara. É uma pergunta que me fazem muito. E eu fico um pouco em cima do muro, eu vou responder por quê. Quando eu era moleque, eu tinha cerca de 10, 12 anos, meu pai disse, você só tem que saber 2 línguas no futuro, meu filho. Só tem que saber 2 línguas. Inglês e programação.
Só duas coisas, só duas línguas. Todo o resto, e já começava a falar de mandarim, não sei o que, isso já é uma coisa muito antiga, né? E meu pai realmente, acho que ele estava muito atento ao que estava acontecendo, porque, de fato, quem teve a oportunidade de aprender inglês, eu fui um cara que aprendi inglês muito tarde, sei quantas oportunidades eu perdi por não falar tão bem inglês, com o YouTube, né, com essa proliferação de blogs e artigos, o cara realmente pode ser um autodidata se falar bem inglês. Então, por mais que a gente esteja aí próximo de um tradutor universal nos próximos, sei lá, 5, 10 anos, saber inglês faz uma puta diferença. Saber programação, com certeza faz diferença, porém, a programação não vai ser exclusiva aos programadores. Existem sistemas de programação que são tipo bloquinhos, tipo leguinhos, assim, né? Que o cara programa de uma maneira mais intuitiva. Realmente parece um Lego. Então, sim, tem que saber programação e a hierarquia da informação de programação não vai se perder, mas ela vai ficar bem mais acessível para quem não é programador, né? Os sistemas vão ficar cada vez mais visuais. É como, antigamente, o cara precisava saber programar para escrever um texto, para ter um blog. Hoje em dia já existem ferramentas e o cara vai lá e consegue simplesmente escrever no blog. E eu acho que quando o pessoal fala assim, tem que saber mais sobre programação, na verdade, é importante entender os conceitos básicos de lógica, de alguns conceitos básicos, e mais que saber programação, eu acho que é importante estar ligado nas novas tecnologias, nas novas possibilidades, porque se você não... Sabendo como é que está a realidade virtual, hein? Como é que está essa história? Por quanto está o preço barato? Quanto chegou o preço do cardboard ou do óculos? Como é que está esse bagulho aí de impressora 3D? Eu chamo isso de inteligência futurista, entre aspas, né? Que é, ou inteligência sistêmica, que é estar ligado nos paranauê das paradas que estão vindo aí, para que você, sem necessariamente saber como faz, vai saber o que é possível fazer. E aí você tem essa informação no seu repertório para poder combinar e por aí vai, né? Perfeito. Aí Não, deixa eu só acrescentar, Murilo, porque para mim faz todo sentido o que você falou. Eu não programo, pretendo até aprender a programar agora nos próximos 12 meses, um básico, né? Mais importante para mim do que aprender a programar foi conviver com programadores e entender a lógica deles. Porque a lógica de programação é uma lógica muito interessante de os valores dos caras, o ritmo dos caras, onde os caras se abastecem, onde eles leem, que porra é Reddit, que porra é GitHub, que porra é Slack, né? Tipo, coisas que não faziam parte do meu universo e que hoje eu entendo melhor. E ao entender melhor, eu talvez, quando chegar essa linguagem de programação mais visual, talvez eu esteja muito mais próximo de programar do que eu estaria se eu saísse do zero. A Silvane perguntou aqui, você acha que a habilidade de ser criativo é fundamental para um engenheiro? No Brasil, as diretrizes não colocam criatividade no currículo. Eu vou responder, só que eu quero responder que eu acho que criatividade é fundamental para... Cara, o engenheiro tem problemas. O engenheiro, no trabalho dele, ele tem coisas que demandam soluções. Se sim, ele deveria aprender criatividade para que ele, na hora das soluções, não dê soluções dentro dos padrões. E aí ele vira o quê? Um robô. Porque sabe que é muito bom em seguir padrões? Os robôs. Esses caras são bons pra caralho em seguir padrão, muito melhor que a gente. Se eu vou seguir padrões, seguir a lógica e do A pro B, do B pro C, a grande sacada humana que a gente tem que usar é a habilidade de não seguir padrões, de dar saltos de lógica, de desafiar o próprio instinto, que o instinto nada mais é do que uma série de padrões que vem, que os animais não conseguem contrariar o próprio instinto, os próprios padrões, e a gente consegue, né? Então, acho que é isso aí. Tiago, um pessoal perguntando aqui sobre biohacking. Eu vi aqui essa revista, Os Poderes da Mente, isso aqui. O que tu acha de biohacking? Tu estuda isso também? Tu tem alguma técnica disso? Qual é a tua relação a isso? Eu estudo bastante. Estudo o suficiente para conseguir falar de biohacking. Então, para quem não está familiarizado, biohacking é hackear um organismo orgânico, né? Uma estrutura orgânica. Por exemplo, eu poderia colocar um chip no meu braço e me tornar, sei lá, abrir a porta da minha casa com esse RFD, né? Poderia botar um chipzinho aqui e participar, sei lá, e falar por Bluetooth com algum device. Existem pessoas que já se experimentam como biohackers, né? Eles colocam pequenos devices no corpo e conseguem conversar. Tem gente que coloca, por exemplo,
sensores na ponta dos dedos, e aí consegue ampliar o tato, sensores, tem um cara que fez um implante no olho e ampliou a visão, enfim, tem muitos caras experimentando isso. Eu acho que hoje é estranho, amanhã vai ser pouco estranho, no futuro vai ser muito pouco estranho, lá na frente não vai ser quase nada estranho, e em algum momento a gente vai ter dentro do nosso corpo nanoestruturas, que a gente não vai ser assim um braço mecânico, né? A gente vai ter nanorobozinhos que vão estar dentro do nosso corpo e que vão ter como principal função a prevenção de doenças. Então, um dos caras que fala muito disso é o Albert de Grey, né? Ele diz que a gente vai ter nanorobôs e que esses nanorobôs vão nos dar 2 anos de vida a cada 1 ano de vida que passe, daqui a algumas dezenas de anos. E isso para mim é muito, muito possível, muito lógico, porque não tem porquê a gente não conseguir fazer uma máquina em nanoescala se hoje a gente já manipula átomos, se a gente faz origami de DNA, se hoje a gente já faz um monte de coisa. É muito óbvio que a gente vai conseguir fazer uma máquina em nanoescala. E a programação dessa máquina é muito básica, assim, né? Tipo, que é detectar um tumor, por exemplo. É uma coisa muito simples para o que já se tem em termos de software hoje. Então, não acho que isso seja nem um pouco ficção científica. Na verdade, 2016 é o ano em que vai haver o primeiro teste com humanos de nanorobôs. Eles vão testar para leucemia, se eu não me engano. Eu não lembro que tipo de câncer. Eu sei que é um tipo de câncer. E, claro, isso não significa que a gente vai ter nanorobôs amanhã nos hospitais, mas isso significa que parece ser um caminho inevitável para a humanidade, que é a medicina preventiva. Porque o câncer, se ele é detectado cedo, no estágio 1, ele é muito fácil, não é muito fácil, mas ele é muito possível de ser revertido. Mas normalmente a gente descobre num check-up ou porque já está se sentindo mal e aí ele já está num nível muito avançado. Pessoal, a gente está começando a chegar no final. Eu quero fazer uma última pergunta para Tiago. Talvez 2 últimas, mas eu vou fazer a pergunta, mas não respondo agora não. Eu estou vendo aqui as revistas aqui, The Next Steve Jobs, sobre crianças e tal. Eu queria perguntar, Tiago, você não é pai ainda, né? Mas eu queria te perguntar a sua visão em relação à educação, sistema educacional, o que é que fazer hoje em dia? Porque não adianta remoer o passar lá, industrial, o que é que pode fazer hoje em dia, né? Mas antes de você responder isso, e eu talvez uma outra pergunta aqui, que eu estou vendo aqui minhas revistas e vendo se tem algum tema, eu queria falar a parada que eu fiquei de falar no começo e não falei. Eu queria... Para mim, o Tiago, tá fazendo esse debate com o Tiago é muito foda. O Tiago, eu sou muito grato a você, Tiago, porque você teve 3 coisas que você fez que foram mudaram o rumo da minha vida. Cada uma fez uma mudança. E aí, imagina, né? 3 mudanças de rumo leva ao negócio longe. Né? A primeira foi porque eu fiz o curso do Tiago na Perestroika sobre... Quando ele voltou da Singularity, ele fez um curso meio que trazendo a visão dele do que ele viu lá. Um curso de futurismo, foi um curso rápido, de 2, 3 noites. Acho que um dos primeiros que tu fizesse lá. Talvez o primeiro. E eu fui, e foi lá que eu saí com a pilha de caralho, velho, muito louco. Eu já conhecia Singularity por causa do livro Abundância, livro clássico aqui do tio Peter, né? Peter Diamandis. E aí, mas eu saí de lá, então você me deu a pilha para eu querer aplicar para Singularity, né? E me mostrou que era possível, né? E, poxa, você foi lá e fez, né? Vai lá e faz, foi lá e fez. Que é uma boa ideia para o próximo livro seu. Foi lá e fez, enfim. E aí, o segundo motivo que eu sou muito grato é porque você ainda fez uma carta de recomendação para mim. E eu sei que você faz muito poucas cartas de recomendação, até porque se você fizesse muitas cartas, perderia o valor das suas cartas. Então, eu sei que você é esperto e fez muitas poucas cartas. E você fez uma carta que foi muito importante para ser aceito. Então, você me deu pilha para aplicar, me ajudou para ser aceito. E o Tiago, eu postei no meu Facebook, ele fez uma palestra lá muito épica, que ele fez de olhos fechados, com o tempo calculado, passando no slide, um negócio assim épico, um negócio assim, puf. E aí, eu fui pra lá também, pensando, caralho, velho, vai ter um momento, vai ter um momento em que eles vão pedir pra gente fazer coisas, fazer palestras internas, e eu preciso pensar em algo diferente. E foi aí que surgiu
a ideia, o que eu chamo hoje de comedy thinking, né? Na época eu fiz uma palestra sobre 3 formas que a comédia pode te ajudar a resolver problemas. Que virou a minha teoria que eu chamo de comedy thinking, pensar como comediante e tal. E surgiu essa teoria em função da... Eu tinha um prazo, um desafio, pô, apareceu um negócio. Tiago já me falou que o bagulho ia vir. Ele fez algo épico, vou fazer um negócio épico também. E acabou que a minha palestra ela foi eleita a melhor palestra de todos os alunos, né? Fez uma votação no painel. E eu acabei virando orador da turma, assim como você. Então, essas 3 coisas, me pilhar para ir, me ajudar a ser aceito e ainda me inspirar para me preparar para aquele momento muito importante na minha trajetória lá, logo no começo e tal. Então, eu sou muito grato a você. É uma das pessoas que eu tenho a maior gratidão por ter mudado o trilho da minha vida. E isso era para ter falado antes, mas eu falei agora. Mas vamos agora voltar para a pergunta. Deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre isso. Cara, eu acho que fico super lisonjeado e agradeço o carinho que eu já tinha declarado antes, então não fico constrangido em dizer de novo. Mas eu acho que a galera não tem noção como foi legal a sua palestra de encerramento lá, a palestra que você deu de formatura. Tem no YouTube, né, essa palestra? Tem no YouTube, tem. Caras, assim, deixa eu só dar meus 2 centavos aqui. Eu me considero uma pessoa que fala bem em público, que se desafia, que tem boa performance. Mas o que o Murilo fez na apresentação final foi 10 over 10, sabe? 10 sobre 10. Foi de chorar. Me lembro que imaginem o seguinte, a gente estava no Museu da Computação, na meca da tecnologia mundial, no Vale do Silício, com as maiores autoridades de tecnologia do mundo. Murilo quebra tudo, é uma palestra, né, que assim, é um show de stand-up, é muito engraçado e é muito legal, porque tem algumas piadas que até hoje eu lembro, como se você coloca um adesivo da NASA no seu computador, você se sente como astronauta. Se você quer parecer inteligente numa banca de investidores, diga como isso escala. Se você quer se apresentar bem, não diga que você é um empreendedor, diga que você é um empreendedor serial. Para se ver como eu lembro do discurso, de tão sensacional que ele foi. E todo mundo aplaudiu de pé. Então, cara, eu que tenho que agradecer, na verdade, por estar lá nesse dia e ter visto algo que foi... Isso sim foi épico, né? Eu acho que ninguém esquece dessa apresentação. Quem não viu, olhe no YouTube, porque é sensacional. Sensacional. Valeu. Foi para mim um momento épico também. Foi uma obra-prima que eu considero minha, uma coisa que eu assim, fiquei muito feliz em fazer, ver acontecendo e tal, da forma que eu planejei. Vamos lá. Pergunta final. Eu queria falar, Tiago, sobre criança, filhos. Eu tô com a bebezinha de 9 meses, então tô nessa pilha. O seu sócio aí tem 2 filhos e tal, e você não tem, mas tenho certeza que você tem muitos pensamentos de ter, eu sei que você vai ter, e já deve estar mirabolando. E aí, como é que vai ser? Que caminho você pensa para o seu filho, em relação ao sistema escolar, unschooling, blá, blá, blá? Me conta aí sua visão em relação a isso. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? E é engraçado, porque é muito fácil para mim, que não tenho filho, comentar a educação dos filhos dos outros, né? Então eu tenho a minha opinião, mas talvez quando eu tiver filho eu mude tudo. Eu tenho um feeling de que o segundo grau é de velho, né? O ensino médio, ele basicamente o papel dele é preparar para o vestibular, e o vestibular basicamente é a porta de entrada para uma universidade. Eu acho que existem ótimas universidades, mas hoje, se eu tivesse um filho em idade saindo do ensino fundamental para o ensino médio, eu diria, meu filho, não sei se vale a pena realmente percorrer todo esse caminho mais tradicional, curso pré-vestibular, vestibular, a universidade mais tradicional. Existem universidades que não são tradicionais, mas eu questionaria isso. Então, eu talvez dissesse para ele, quem sabe você monta um programa mais de aprendizagem própria, com um mentor, um unschooling, uma desescolarização e assim por diante. Acho que isso para um cara, quando ele está com uma idade um pouco mais madura, eu acho que ele tem condições de pensar sobre isso. Quando o cara é muito moleque, quando é muito novinho, eu acredito que o ambiente escolar, claro que existem escolas e escolas, ele ajuda muito na integração, socialização,
né, no entendimento do outro, que a gente não é só o nosso umbigo, que o mundo não é a mãe e o pai, e assim por diante. Então, eu tendo a acreditar que nos primeiros anos de vida, eu não sei exatamente onde é o corte, é muito importante para uma escola que fomente essa socialização, né, que prepare para o indivíduo. Mas eu acho que é escolas e escolas. Existe uma escola, o Projeto Âncora, em São Paulo, que ele é sensacional, que ele trabalha uma metodologia mais aberta, mais livre, com os alunos com idades diferentes e operando juntos, que se inspirou na Escola da Ponte, assim por diante. E eu acho que o mais importante que eu, como educador e como futuro pai, penso para a educação dos meus futuros filhos é participar ativamente da educação deles e da construção deles como cidadãos. Eu não quero delegar isso para a escola, não quero terceirizar isso para a escola. Eu quero ser o cara que converse, que questione, que pergunte, que leia as histórias, que faça ele ler, que faça escrever, que desperte a curiosidade. Então, a minha resposta é que ela acaba sendo um pouco evasiva por não ter filhos, eu achar muito autoritário eu dar, né, uma resposta não estando vivo nisso, mas eu acho que é legal se questionar se essa preparação para o vestibular, para a universidade, que prepara para o estágio, que prepara para o emprego, que prepara, se ele faz sentido ou se a gente não pode questionar um pouquinho. Né? Você cria pessoas que são preparadas para passar em testes preparados, né? Em testes preparatórios que preparam. Eu postei aqui esse link aqui verde aqui em cima. É um vídeo que eu fiz chamado Vale a Pena Fazer Faculdade, que eu mostro a minha visão. Eu não vou falar aqui porque está no vídeo lá, 10 minutos que eu gasto lá. Mas quem tiver nessa questão de faculdade e tal, clica lá. É a minha opinião, como o Thiago sempre fala. É a minha opinião, o que eu penso e tal. E em relação à escola, a escola é uma instituição que presta um serviço educacional. E os pais confundem e entendem a escola como sendo a terceirização da responsabilidade de educar. Não, brother. A responsabilidade de educar é sua. Até porque você que contrata aquele fornecedor. Você não pode culpar a escola. Você que contrata e você tem que estar up to you, né? Você que escolhe tirar daquele fornecedor. E a gente se acostumou a achar que o único jeito de educar crianças é dando para um só fornecedor. Não. A criança não está na escola não significa que ela está em casa. Significa, eu não gosto quando fala homeschooling, porque o pessoal acha que a criança o dia todo em casa. Não. Ela pode até estar desescolarizada, estar dentro desse sistema escolar padrão, mas ela pode estar indo, tem um calendário que ela acorda, tem uma aula de um idioma que ela gosta, e pode ter aula de programação, e pode ter um de Kumon, de idiomas e matemática, e você pode delegar a educação para 6 fornecedores, e um 7º ser você em casa. E em vez de você simplesmente se colocar fora, porque na hora que o seu filho precisa de ajuda da escola, você contrata para um professor particular, mais um fornecedor, e tira o seu da reta, e muitas vezes fica pensando assim, eu trabalho muito esforço para colocar meu filho numa boa escola, e aí você acha que, não, eu tô pagando, é igual aquele personagem do Zorro Total, tô pagando a escola, a bronca é delas, se meu filho... Eu vi uma charge uma vez, né, que antigamente, quando a criança ia mal na escola, né, o professor falava pro pai, ele tá indo mal na escola, né, para falar com a criança e tal. E hoje em dia, o pai vai pro professor e fala, professor, que história é essa? Meu filho tá mal na escola. É como se fosse, eu paguei para você cuidar disso e você não tá cuidando direito. Não, brother, não se terceiriza a responsabilidade de educar o ser humano. É pai, a resposta é sua, papai. Né? É isso aí. Tiagão, papai, muito obrigado. Foi incrível. Isso? Galera, quem quiser conhecer, o link do meu curso aqui, ele deu pau. Mas, enfim, o curso é reaprendizagem.com.br. Deixa eu fazer um jabá do curso, cara. Eu conheci um monte de gente que fez o seu curso. Todo mundo paga muito pau pro seu curso, cara. Tipo, pelo amor de Deus, quem não conhece, eu só ouço coisas boas, né? Eu falei muito bem do Murilo, assim, só ouço coisas boas do curso. Tipo, cara, você realmente conseguiu transformar as pessoas. Assim, muita gente falando muito bem, cara. Muita gente. Valeu, obrigado. E
também fui transformado pelos cursos de vocês, né? Que eu já fiz vários de vocês já e tal. Inclusive o Felipe, o seu sócio, ele tem uma aula extra. Então, espero, vou atrás de uma aula extra sua também, que ele gravou para os nossos alunos. Para fechar, a gente passou o tempo. Muita gente, o pessoal está perguntando aqui, indicação de livros. Quando você vai lançar um livro, eu vou lançar um livro sobre criatividade, não vai ser talvez Comedy Think o nome, vou lançar pela Sextante, assim que eu trato essa semana, vou lançar ainda esse ano. E eu queria, Thiago, finalizar geral. Deixa eu perguntar quem é aluno do meu curso aqui, quem tá aluno? Não vou perguntar não, vai. A turma já falou, vou fazer enquete não. Tem vários alunos aqui, já vi pelo nome. Thiago, indicação de 3 livros assim, que você acha que... Livro é um negócio muito pessoal sempre, lógico, né? Cada pessoa, mas 3 livros que você acha que, putz, velho, esse vale a pena você ver se você gosta. Eu sempre falo que livro tem que dar prazer, né? Você começa a ler e tá achando ruim, para de ler, papai. Mas me diz 3 assim que vale a pena, pelo menos ir na cultura e abrir um pedacinho e começar a ler assim na gambiarra, pelo menos no começo, para ver se ele te fisga. E se ele te fisgar, você vai fundo. Fala aí, 3 livros. Legal. Pessoal, tem um monte de gente aí perguntando sobre livro, né? Por acaso, eu tô cheio de livro aqui também, cara. E é meio por acaso, tá? Esse livro aqui, eu só vou mostrar porque esse livro é uma bíblia do futurismo. Então, o pessoal está perguntando sobre futurismo. Esta é talvez a maior bíblia do futurismo, né? É bíblia também por causa que ela... tá aqui, eu tô vendo bem atrás de você, cara. Não tá? Bem atrás de você aqui. Acho que eu tô vendo ele. Singularities Near? Bom, enfim. Então, esse aqui, A Singularidade Está Próxima, tem em português. Ela é um livro muito denso, mas talvez seja o primeiro passo para começar a pensar sobre empreendedorismo. Eu não aguentei ler. Não, ele é muito difícil. Tem que ler assim em doses muito homeopáticas. Ele é muito denso. Esse realmente quer entrar no futurismo. É isso aí. Então, assim, o pessoal perguntou, pô, quero entrar a fundo no futurismo. Se o cara lê esse livro, ele quer entrar a fundo no futurismo. Esse aqui não tá de brincadeira. Um livro que, assim, que eu gosto muito de recomendar são os livros do Paul Arden, aquele... whatever you think the opposite. It's not how good you are, it's how good you want to be. Então, não como é que seria a tradução? Qualquer coisa que você pense ao contrário. E o outro Jesus, né? Táxi com Deus. E, enfim, esses livros são muito bons, são livros rápidos de ler e livros que transformam, acho, a visão das coisas mundanas, assim, do dia a dia. É a criatividade aplicada ao dia a dia, o pensamento disruptivo aplicado ao dia a dia. O melhor livro de empreendedorismo, para mim, assim, que funcionou muito foi o The Lean Startup, que também é um clássico, né? Que é um pensamento enxuto. Eu tô vendo ali o azulzinho ali em cima, cara, que tem poder criativo, né? Não tá em cima. Aí, ó. Esse aí, Poder Criativo, é um livro que fala sobre educação, criatividade. Acho que é um livro muito poderoso, que eu acho que vale muito a pena. Assim, quando me perguntam, Thiago, qual o seu livro favorito? É um livro que nem fala sobre futurismo, empreendedorismo. É um livro do Mário Sérgio Cortella chamado Qual é a Tua Obra? É um livro... é ótimo. É de chorar no livro, assim. Ele basicamente ele diz assim: você vai morrer, e aí? E quando você morrer, vai ficar o quê? E eu acho que, né, quando eu morrer, eu quero que as pessoas falem: putz, o Thiago ajudou o mundo a ser mais criativo, subversivo, sensível do bem, né? Eu espero conseguir deixar um pouco desse legado. E Thiagão, se conseguir, legal. Você está conseguindo demais, papai. Estouramos o tempo aqui. Queria agradecer. Tem aqui, ó, quase 11 horas. Temos ainda 1.300 pessoas. Tivemos um pico aqui de 1.740 pessoas. 1.300 ainda. Tiago, quer dar algum recado da Aerolito, da Perestroika? Eu sei que o Felipe vai fazer um curso de humor aí, que eu tô super curioso para ver. Ele me falou algumas coisas. Tem alguma coisa da Perestroika, da Aerolito, alguma outra empresa que quer dar um recado aí? Legal, cara. Bom, o meu recado é simplesmente agradecer de novo a oportunidade. Eu acho que quando as pessoas me perguntam qual é o principal movimento que um empreendedor tem que fazer quando quiser montar uma empresa agora nesse novo contexto mais digital, eu digo, é conseguir
criar uma comunidade. Porque se você constrói uma comunidade, você se relaciona de verdade com essa comunidade, as coisas começam a acontecer, né? A pessoa se abre para a comunidade se abre para ela. Então, queria te dar os parabéns por ter conseguido isso, cara. É fantástico o movimento que você fez e é incrível ver o engajamento da galera. Então, parabéns e obrigado por me abrir esse espaço. Queria agradecer a galera, queria pedir desculpas, que é humanamente impossível para a gente conversar aqui e ver tudo que vocês estão postando. É muito fácil me achar. Eu estou no Facebook, facebook.com/thiago_matos com 2 T's, é muito fácil me achar. Eu procuro responder absolutamente todas as mensagens. Claro que algumas mensagens caem naquele filtro do Facebook, então eu demoro a me dar conta que podem ter mensagens lá escondidas, mas em geral eu respondo todas as mensagens. Ali eu posto muita coisa sobre os meus projetos e tudo mais. O pessoal perguntou da Aerolito, é aeroli.to, o site que mais ou menos explica o que a gente faz, perestroika.com.br, mas o meu único recado que se valeu de alguma coisa esse espaço como um todo é que, para mim, os espaços de aprendizagem é quando todo mundo aprende alguma coisa, né? Tipo, quem veio falar, quem veio escutar, quem veio compartilhar, quem veio até zoar, né? Até a turma do fundão sai aprendendo alguma coisa. E eu, com certeza, saí sabendo mais coisas do que eu sabia quando cheguei. Então, eu me sinto um privilegiado por ter participado disso aqui. Espero que todo mundo desses 1.700 tenha um relato parecido, que aí a gente consiga construir um espaço legal mesmo. Então, valeu. Valeu, Thiagão. Galera que veio, obrigado pela confiança de ficar alocando o tempo de vocês aqui. Mandar um abraço para os alunos, galera da minha equipe que estava aqui. Eu sei que o Gão estava aqui online, eu vi aqui pelas mensagens. É o Hugo Santos, que é meu homem de tecnologia, e vários alunos aqui. Thiagão, valeu, obrigado, galera. Valeu, querido. Te cuida. Aqui, série Contabilidade do Futuro, dá uma olhada aí. E lá no meu Facebook tem o vídeo do Batman, que é bem idiota. E é isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, tchau. Falou.